Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Denis e esta é a nossa primeira aula do curso de Física 3, Eletromagnetismo. Nessa aula eu vou abordar um pouquinho sobre o que é o eletromagnetismo, falar um pouquinho sobre algumas propriedades interessantes, fazer um trabalho motivacional de por que esse curso de Física 3 é tão importante e terminar com as equações de Maxwell para que vocês vejam um panorama completo do que a gente pretende trabalhar nesse curso, tá bom? A bibliografia para a aula de hoje é o livro do Halliday, de Fundamentos da Física, no seu volume 3, ok? O livro do Sadhguru, de Elementos de Eletromagnetismo, e o livro do Griffiths, de Eletrodinâmica, que é a bibliografia mais avançada, para quem quer se aprofundar bastante nos temas de hoje, ok? Então vamos lá? Bom, a natureza é regida, os seus movimentos, a sua dinâmica, por forças, se a gente tiver uma abordagem clássica. Essas forças, hoje, a gente pode dizer que são convencionalmente separadas em quatro principais, não é? Quais são elas? Quais são as quatro forças que existem e regem os movimentos da natureza? Bom, a primeira é a gravitacional, muito conhecida da gente. Na força gravitacional, a massa atrai massa. A gente não pode esquecer que energia e massa só são diferentes por uma constante. Então, energia atrai energia e massa atrai energia também. A outra, que é o tema do nosso curso, é a eletromagnética. A força eletromagnética trata da interação entre cargas elétricas, correntes elétricas e os seus campos magnéticos e elétricos. Como as cargas, as correntes e os campos elétricos e magnéticos interagem para produzir forças e movimentos. Além disso, existem mais duas forças que basicamente são forças atômicas. E quando se diz atômicas, são mais nucleares mesmo. Então, a força forte, que é aquela que mantém os prótons juntos dentro do núcleo, mesmo com a força eletromagnética tentando separar os prótons, que é um monte de carga positiva lá dentro. Né? Então, ela é chamada forte porque de fato tem a maior constante proporcional entre todas. E a atômica fraca, que é uma que gera alguns decaimentos. Por exemplo, permite que o nêutron se transforme num próton quando está livre. Ora, e por que a gente vai estudar eletromagnetismo, então? Dessas quatro forças, por que a gente vai dedicar um curso para o eletromagnetismo? O eletromagnetismo tem aplicações enormes na nossa vida e na nossa tecnologia. Então, por exemplo, o que faz um motor elétrico girar? De onde vem aquela força que faz com que ele entre em movimento? Bom, essa força vem da interação entre corrente elétrica e campo magnético. Por exemplo, dada pela equação da força de Lorentz, que diz que a força é igual a carga vezes essa soma aqui, ó, do campo elétrico e do produto vetorial entre a velocidade e o campo magnético. Não se preocupe com as equações que eu vou mostrar hoje, eu só estou tentando ilustrar. A gente depois vai se aprofundar em todas aquelas que são importantes no curso. Bom, a gente falou de corrente elétrica, mas o que produz corrente elétrica, né? A gente ainda vai discutir um pouquinho melhor sobre corrente elétrica, mas é do senso comum que corrente elétrica são cargas elétricas em movimento. E o que põe cargas elétricas em movimento? Por exemplo, um campo elétrico. Né? Então eu posso, se tiver uma região com campo elétrico, uma carga ali vai entrar em movimento pela força elétrica que vai surgir. Né? Mas eu também posso ter corrente elétrica, aqui representada de forma um pouco mais abstrata por esse J, pela existência de um campo magnético. Então, o próprio campo magnético pode produzir corrente elétrica. Bom, indo mais para uma área de computação, como que uma memória RAM, que também é chamada de memória RAM dinâmica, né, DRAM, armazena informação? Bom, são células capacitivas, certo? Que usam uma certa quantidade de carga armazenada dentro delas para poder dizer para o computador ou para o seu sistema se ali está armazenado um bit 0 ou um bit 1. Então eu posso deixar um capacitor aqui, basicamente, carregar ele de carga elétrica. Quando ele está carregado é bit 0, quando ele está descarregado é bit 1. Quem decide, quem carrega e descarrega ele, quem permite a leitura é um transistor. Mas o que é um capacitor, afinal de contas? Bom, o capacitor é um elemento que tem uma propriedade, uma capacitância relevante. E a capacitância a gente vai tratar também aqui. Tem a ver com a quantidade de carga por tensão elétrica. Né? E o que é tensão ou potencial elétrico? Diferença de potencial elétrico, a gente estuda tanto em circuitos. Bom, diferença de potencial elétrico nada mais é do que uma consequência da presença de campo elétrico numa certa região. Que posso calcular usando uma integral, mas ela é uma consequência da presença de um campo elétrico numa certa região.
Então veja que para eu entender e para eu construir uma memória RAM, eu preciso entender de eletromagnetismo, assim como para construir um motor. E um SSD? Como é que um SSD pode armazenar informação e não perder essa informação? Olha, num SSD eu uso um transistor que se chama célula NAND, por exemplo, e uso certas barreiras de potencial alto para aprisionar cargas elétricas, certo? Essas barreiras são intensas o suficiente para deixar a carga aprisionada por muito tempo, por dias, meses, anos. Então a informação que está lá não se perde, como aconteceria com um capacitor simples, certo? É uma armadilha quântica, de fato, se você pretende entender melhor. E a presença dessas cargas que estão armazenadas ali produz um certo campo elétrico que é detectado para saber se que bit que está armazenado lá, certo? Mas de novo, então eu preciso de campo elétrico. E como é que o campo elétrico e a carga elétrica se relacionam? Ah, por exemplo, pela lei de Gauss, né? A, a presença de carga elétrica sempre produz campo elétrico. E de novo, aqui eu preciso de um potencial elétrico para armazenar essa carga e desarmazenar. E de novo, eu tenho a relação do potencial elétrico, certo? Olha, uma outra coisa importante é como é que funciona uma antena. Como é que eu consigo transmitir informação pelo ar ou pelo vácuo, se você preferir, sem cabo nenhum, certo ou não? Ora, eu preciso de uma coisa chamada onda eletromagnética, né? São as ondas eletromagnéticas que trazem um sinal de Wi-Fi, de 4G, de 5G, de televisão, se você assim quiser também, de rádio. São essas ondas eletromagnéticas que fazem isso. O que são ondas eletromagnéticas? Ó, tudo começa com uma produção de campo elétrico e magnético. E esses campos elétricos e magnéticos se comportam como ondas, se propagando pelo espaço. E essas ondas depois podem ser novamente capturadas e retransformadas em corrente elétrica, por exemplo, que aí vai excitar um circuito, um sistema qualquer para decidir que bit que chegou, que informação que chegou, que áudio que chegou, que vídeo que chegou e assim por diante, certo? Então, para entender como funciona uma antena, minimamente, é bom saber que existem essas relações ligadas no eletromagnetismo que a gente vai estudar ao longo do curso. Uma outra máquina muito importante é um gerador elétrico, certo? Como é que um gerador elétrico funciona? Como é que eu transformo movimento em energia elétrica, movimento mecânico em corrente elétrica, por exemplo, né? Como é que eu transformo potência mecânica em potência elétrica? Ó, eu preciso da interação entre os campos elétricos e magnéticos. A interação entre esses campos elétricos e magnéticos vão fazer com que eu construa uma relação que leva do campo magnético até o potencial elétrico, certo? Que é a lei da indução de Faraday. Bom, a gente falou um monte de aplicação de eletromagnetismo, mas como é que é essa teoria do eletromagnetismo, né? Eu vou falar só um pouquinho ela aqui e a gente vai se aprofundar mais na próxima aula. O eletromagnetismo clássico é basicamente uma teoria completamente fechada, né? A gente em física pode separar de vez em quando as abordagens, ou clássica ou quântica, dependendo do tamanho das coisas que a gente está estudando. Então é mais fácil entender uma antena pelo eletromagnetismo clássico, mas é muito mais fácil entender, na verdade é o único jeito de entender como funciona lá o elétron circundando o núcleo com o eletromagnetismo quântico. As nossas maiores aplicações, e física 3 trata do eletromagnetismo clássico e não do quântico, ok? Então, essa teoria clássica ela é fechada, ou seja, ela já está totalmente estudada. Ela se baseia basicamente em quatro equações principais, que são as equações de Maxwell. Eu vou mostrar elas daqui a pouquinho para vocês, mas a maioria eu já mostrei enquanto eu falava das aplicações de eletromagnetismo. De algumas poucas, hein? Tem muitas aplicações. Também os conceitos de carga e corrente elétrica. Se eu não souber o que é carga e o que é corrente elétrica, eu não consigo usar as equações de Maxwell para nada, certo? A gente vai falar mais disso, mas basicamente carga elétrica é uma propriedade da matéria, ou seja, toda partícula pode ter uma carga elétrica, nula ou não. É uma propriedade que se conserva e é quantizada em múltiplos da carga do elétron, certo? Que tem esse valor aqui. Mas isso tudo a gente vai estudar com bastante calma na aula que vem. E corrente elétrica são cargas elétricas em movimento. É isso, certo? Toda corrente elétrica são cargas elétricas em movimento. E quais são então as equações que relacionam os campos com as cargas e as correntes? Olha, são essas quatro aqui, certo? São equações diferenciais,
mas que podem ser escritas na forma integral, como eu mostrei algumas para vocês. Aqui basicamente eu tenho uma equação que relaciona o D, que é um tipo de campo elétrico, com as cargas elétricas, que dá uma propriedade específica do campo magnético, que tem a ver com a não existência de cargas magnéticas, certo? Então, tudo aquilo que produz campo magnético, ao menos que é conhecido até hoje, tem dois polos, não tem um polo único, não tem um polo norte isolado, eu preciso do norte e sul sempre, mesmo quando eu faço um eletroímã, coisa assim. E aí depois eu tenho a relação entre os campos. Então, o campo elétrico tem uma relação direta com o campo magnético, mas é uma relação toda embruscada, que diz que o campo elétrico tem que estar girante. Esse rotacional significa isso, que o campo elétrico precisa ser girante. Um campo elétrico girante vai permitir a variação de campo magnético. E é isso que essa derivada está falando para a gente no tempo. Ou o contrário, que a variação do campo magnético vai permitir um campo elétrico girante. E aqui o contrário. O H também é um tipo de campo magnético. Essa relação diz que o rotacional do campo magnético, ou seja, um campo magnético girante, vai surgir quando eu tiver ou corrente elétrica ou variação de campo elétrico. Né? Então aqui eu deixei claro que a diferença entre o campo D e o campo E, o campo B e o campo H são apenas uma constante. Tá bom? Então o D e o E são campos elétricos, o H e o B são campos magnéticos, o ρV é a densidade de carga elétrica e o J é a densidade de corrente elétrica. E você precisa fazer uma integral para chegar na corrente, tá bom? Assim como aqui você precisa fazer uma integral para chegar na carga. Bom, eu posso escrever elas da forma integral. Eu vou mostrar aqui para se caso vocês vejam em algum lugar, não estranhem, falar, não, mas o professor mostrou isso daqui como a lei de Faraday. Então, por que que agora eu estou vendo a lei de Faraday como isso daqui? É basicamente um truque de integrar dos dois lados, certo ou não? Se você fizer isso com cuidado, integrar dos dois lados, essa integral dos dois lados vai levar a equação na forma diferencial, que é essa aqui, para a equação na forma integral, que é essa daqui. Tá bom? Nada demais, certo? Então é isso. Essa nossa pequena introdução tentou mostrar que o eletromagnetismo é uma teoria bastante fechada, que pode ser entendida com poucas equações, mas que tem a sua complexidade, pois são as equações diferenciais vetoriais, e que tem muitas, muitas, muitas aplicações, e aqui eu só mostrei 3 ou 4, tá bom? É isso, até mais e bons estudos.